A gente precisa conversar sobre o tempo, de como ele muda com o ângulo, com a luz, como tem jeitos, é manhoso e nunca para, a não ser para entediar o sujeito. Tem exatos 30 dias que uma das minhas pessoas preferidas saiu de um avião para um velório. Eu me perdi num bairro novo. Parece que faz anos, ou que foi ontem. 730 horas, 1/12 do ano, 900 checadas de e-mail ou 25 minutos de mão dada numa igreja lotada. Quem comanda a ampulheta? E se eu soprar de leve o aviãozinho de papel para passar logo? E se eu agarrar com os 10 dedos a lembrança de cada frase para durar um pouco mais? A gente precisa conversar sobre o tempo. Quantas luas dura o encanto no silêncio? A dor da perda é conta-gotas ou catavento? Ainda se chama espera quando se está em movimento? A poesia de Maria Rezende é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde a poeta Maria Rezende, que também é atriz e montadora de cinema e TV. Seja bem-vinda. Muito obrigada, querida. Maria, tantas poesias a ponto de ser Maria da Poesia. Né? Tem um blog com esse nome. Como é que começa isso? Como é que a poesia chega na sua vida? Ou até como é que os livros chegam? É muito curioso, assim, no meu aniversário de 14 anos, os meus pais me deram de presente 7 livros de poesia. Então, de alguma forma, eles já me jogaram... Vem por aqui, né? Vem por aqui, exatamente. E aí, de tudo aquilo, o que me ficou foi Vinícius de Moraes, que foi o meu primeiro poeta, assim, porque eu me apaixonei, imagina, uma menina romântica. E eu lembro que eu falava pro meu pai, falava, se Vinícius ainda fosse vivo, ele ia se apaixonar por mim. Meu pai falava, Deus te livre, minha filha, isso é muito bonito. Não, ainda mais ele, né, que se apaixonava mesmo, exatamente, né? E depois se apaixonava por outra, né? Com a mesma intensidade exatamente. novamente. Então, eu, nessa época, escrevia os meus poemas, assim, no caderno de colégio e tudo. Aí, depois a vida passou, entrei para a faculdade, não sei o quê, e parei de escrever. Assim, quanto mais eu fui lendo poesia, menos eu fui acreditando que eu podia escrever poesia. Foi me dando aquela sensação de, bom, depois de Drummond, depois de, né, Adélia Prado, Manuel Bandeira, o que eu vou dizer? Então, eu meio que parei de escrever, assim. E aí, eu encontrei a Elisa Lucinda no Parque Lage, Dia da Mulher, ela falando um poema dela. Eu falei, caramba, poesia pode ser isso, tão coloquial e pode ser falada dessa forma. E aí foi um resgate para mim. E aí eu fui, a Elisa tem uma escola de ensinar a dizer poesia, e eu fui parar lá, fui ser aluna da escola. Eram 10 aulas, a gente fazia um recital. E depois que a gente fez esse recital, a turma falou, não, a gente não quer ir embora, a gente quer continuar. Então a gente formou um grupo que ficou estudando a obra de vários poetas. Então a gente fazia assim, vamos estudar Ferreira Goulart. Aí a gente fazia um recital de Ferreira Goulart, o Goulart foi assistir a gente. Olha que delícia. Vamos estudar Manuel de Barros. A gente preparou um recital de Manuel, Manuel veio do Pantanal assistir a gente. Então, eu, com 19, 20 anos, mergulhei profundamente na poesia desses grandes mestres e conheci alguns deles pessoalmente, né? E aí, de repente, a minha poesia pulou para fora, entendeu? Como se ela estivesse ali medrosa, escondidinha. E aí, de tanto dizer poema dos outros, eu fui meio que descobrindo o ritmo da minha poesia, o ritmo da minha fala. Por isso que o meu primeiro livro vem com CD, porque... eu pensava assim, eu adoro que você tenha a edição original, que é de 2003. Substantivo feminino. Esse livro eu fiz independente e ele depois esgotou e eu lancei para uma editora, pela Hybris Libris, a segunda edição. Tereza Roque da Mota. É isso. E é interessante, né? Muitas coisas para falar. Mas já que a gente está falando no substantivo feminino e na Elisa Lucinda, ela está aqui, né? Sei. Ela escreve aqui um prefácio delicioso contando justamente essa história de como você apareceu para ela e como aos poucos você foi se aproximando dela, da poesia, do ensinar, do dizer. E essa coisa do dizer é muito fascinante, né? Muito. E no lugar do declamar e do recitar Sim. de antigamente, que trazia uma formalidade. Agora a gente tem essa coisa do dizer, dessa horizontalidade, né? Que eu acho que a sua poesia tem e que você também tem. Então, eu queria aproveitar a dizedora aqui. Quando te der vontade, que venha uma poesia de lá, eu lanço uma daqui e a gente vai dizendo poesias. Maravilha. Vou abrir dizendo que gente para e gente passa. A vida anda a seus passos. O peito quebra em pedaços e o amor resiste em mim. O amor sobrevive à festa, é ele que vence a batalha. É o prêmio e a arma, meu até depois do fim.
que o amor a gente carrega, o amor é de cada um, substantivo feminino de conjugação comum. Ah, que lindo, querido. Que é o substantivo feminino, que é o nome desse primeiro livro de garra, editado por você. Eu tinha 22 para 23 anos e comecei a escrever com, sei lá, 20, 21, e as pessoas diziam, cadê seu livro? Quero comprar. Eu falava, não, mas eu não sou poeta, calma. Tá muito cedo, eu não sei ainda como é que eu vou fazer e tal. E aí chegou uma hora que eu falei, caramba, quer saber? Eu vou botar um livro na rua, vai ser o meu primeiro livro, com todas os erros e acertos de um primeiro livro, e depois o segundo vai ser melhor, com sorte, né? E, enfim, não adianta eu ficar eternamente com esse livro, com esses poemas na gaveta, esperando estar pronta. Não tem tá pronta, né? Então, eu não quis arriscar procurar uma editora e começar a receber não e voltar para a gaveta, sabe? Então, eu fui fazer um cursinho de diagramação para aprender para diagramar o livro sozinha. Que maravilha, né? Chamei uma amiga que fez essa capa que eu amo, a Nina Gal, fez esse desenho e concebeu essa capa para mim. E aí foi isso, fui eu para Madureira, para uma gráfica com disquete, com o livro. Disquete, né? E um dia chegou uma Kombi na porta da casa dos meus pais, onde eu morava, com 1000 livros dentro. Seus pais apareceram já pela segunda vez, você fala neles, e não é à toa, né? Porque é um cineasta, uma produtora que trabalha em parceria. Sim. Essa família fala muito do ser poeta, você já falou, né, desse presente inicial. Sim. Mas também tem o primeiro estímulo e o estímulo para sempre, né? Porque ser Eterno. poeta precisa de estímulo para sempre, porque não é Sim. fácil, né? Meu pai me fala uma coisa muito linda, porque eu sou montadora de cinema, de televisão, né? Que é a profissão da qual eu vivo. Digamos, o meu cotidiano é trabalhar numa ilha de edição e é assim que eu pago as minhas contas, enfim. E a poesia, eventualmente, até me paga muito bem, assim, hoje em dia, né? Eu recebo convites, eventualmente, para me apresentar no Sesc fora do Rio, e tem um cachê legal. Então, tem muitas coisas legais da poesia que também me pagam, mas eu não conto com esse dinheiro, digamos. Eu vivo de cinema e de televisão. E aí meu pai fala, minha filha, você tem orquídeas para dar e compram o seu esterco. Olha que maravilha. Porque você é uma boa montadora, mas você é muito melhor poeta. Deviam te pagar muito mais pelos poemas do que pelo seu trabalho como montadora. Mas, enfim, assim, eu acho uma sorte, porque como eu venho de uma família de cinema, eu lutei muito tempo com essa coisa de, será que eu quero fazer cinema? Será que eu tô com medo de fazer cinema só para não ficar repetindo meus pais? Será que, na verdade, eu não quero e tô indo só porque é mais fácil? Então, eu fiquei nessa luta. E aí, ser montadora foi um caminho que eu encontrei, assim, que tem muito a ver com ser poeta. Pois tem coisas muito interessantes, né? Do você pensar uma montagem e você brotar uma poesia, Sim. porque fala do ritmo, Total. fala da elipse, né? Fala de o que vem antes e depois e que muda tudo no final. Sim. Falando de família, no seu blog eu encontrei uma carta da sua mãe, que segundo você diz lá, foi escrita aí pelos anos 2000, que ela fala que viver de poesia é difícil mesmo. É difícil mesmo trilhar um caminho que não tem estrada asfaltada. É difícil mesmo viver de acreditar que a gente pode sobreviver da nossa imaginação. No entanto, para aqueles determinados, essa é a única maneira. Não é uma opção. Trata-se de predestinação. É este apoio, né, que está o tempo inteiro e que, né, quando a gente vê que os nossos pais entendem a beleza, a dificuldade da poesia, eu acho que isso também... Não, meus pais são uma sorte, assim, a minha família é uma sorte. Eu fico até emocionada, assim, com você lendo essa carta da minha mãe, porque eu encontrei e falei, nossa, eu não me lembrava, sabe? Porque são tantas manifestações carinhosas de apoio ao longo da vida. Essa carta não é um ponto fora da curva, essa carta é a própria trajetória, sabe? E é isso, assim, eu tenho um poema, você falou pra gente trazer poesia para a conversa. Eu tenho um poema que eu escrevi que fala justamente sobre isso, que abre o Bendita Palavra, meu segundo livro. É assim, o risco não é só um traço, é a distância entre um prédio e outro, a diferença entre o pulo e o salto. O risco é riqueza e asfalto a percorrer. Pode ser a pé, pode ser voar. O risco é o bambo da corda solta no ar. Dentro dele cabe cálculo, cabe medo, incerteza, cabe impulso, instinto, plano. O risco é a pergunta te atacando ao meio-dia. É o preço do sonho para virar realidade. É a voz das outras gentes testando a sua vontade. Aceitá-lo é saber que não existe estrada certa, linha reta, vida fácil pela frente, mas que asa só ganha quem planta no escuro do braço essa semente de poder voar.
E ser poeta é arriscar-se o tempo inteiro, né? Porque não tem certo e errado, não tem receita. Não E não tem também muito a vontade, né? O poema tem sua própria vontade. Tem. Como é que é esse processo, né? O processo do entender que o poema está querendo brotar, ao mesmo tempo, muitas vezes, de querer que ele venha, ele não vem. Sim. Como é que é essa queda de braço, digamos, com a poesia para você? Ai, olha, para mim é super delicado, porque eu lembro que uma vez eu falei isso para a Elisa. Eu falei assim, a Elisa vive de poesia, né? E eu falei, eu vejo que eu poderia escolher tentar esse mesmo caminho, mas eu nunca quis. Eu sempre preferi que a poesia pudesse existir em mim com liberdade, sem nenhuma pressão sobre ela, sabe? Então, assim, eu vivo de outra coisa e eu escrevo quando acontece, quando vem. Então, essa liberdade, para mim, é fundamental. Assim, eu não saberia escrever de outra forma. Por outro lado, esse excesso de ser uma mãe, assim, muito compreensiva, faz com que eu fique, às vezes, 6 meses, 1 ano sem escrever nenhum poema. Opa! Eu lancei o Carne do Umbigo em novembro do ano passado e, de lá para cá, eu não escrevi nenhum poema. Então, assim, hoje em dia eu penso, tudo bem, é normal, é o processo. Mas tem uns momentos que dá uma angústia, sabe? Você fala, meu Deus, será que acabou, sabe? Nossa, e aí de repente, brum, brota e você produz loucamente, sabe? Então, assim, eu acho que são fluxos mesmo. Você não escreveu nenhum poema, mas segue escrevendo. Você também escreve outras coisas? Não. Não? Secou mesmo, parou mesmo? Não tenho escrito nada. Olha que interessante, né? Porque isso também é um momento de gestação. E né? assim, eu gerir um livro é trabalhoso, emocionalmente super... demanda muito da gente, né? Então, esse livro, O Carne do Umbigo, eu lancei independente também. Então, assim, conceber essa capa, né? Escolher que poemas vão ficar no livro ou não, sabe? Dar título para os poemas, que eu não escrevo eles com título, depois eu tenho esse trabalho de dar título, pensar a fonte, qual vai ser, como é que não vai ser, onde eu vou lançar, sabe? Eu organizei de lançar no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, então produzi esses 3 lançamentos. Essa história de ser poeta, assim, toco e carrego o piano, né? Você faz tudo, na verdade. Então, tudo isso foi tão... me tomou tanto espaço interno, emocional, de produção e tudo, sabe? Que aí, quando isso passou, eu falei, que legal, agora de... e aí a vida também, tantas outras coisas acontecem, né? Então é isso, às vezes acontecem coisas que fazem a gente sair escrevendo loucamente e às vezes acontecem coisas igualmente maravilhosas que fazem com que a gente vá viver em vez de parar para escrever, sabe? Maria, a gente precisa conversar sobre o tempo. Uhum. No próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O programa Ciência e Letras está de volta. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde a poeta Maria Rezende, que também é atriz e montadora de cinema e TV. Precisamos conversar sobre o tempo. Porque a gente mostrou aqui, ao longo do bloco anterior, o substantivo feminino, que, se não me engano, é de 2003. 2003. Bendita Palavra, 2008. 2008. E Carne do Umbigo, 2015, que eu vou aproveitar e vou mostrar todos aqui nesse saquinho que sim. você trouxe pra gente, né? Que eu fiz esse um kit. Cesta básica poética. Que maravilha! Isso aqui faz muito bem à saúde. Do corpo, da alma. Tem esse CD aqui também, que vem junto, né? Desde o primeiro, tem um CD onde você diz também os poemas. Exatamente. Né? Eu brincava que quando eu fui publicar o primeiro livro, eu não tinha certeza se eu era boa poeta por escrito. Mas falando, eu sabia que dava certo, porque nos recitais que eu me apresentava, as pessoas gostavam. Eu falei, então vou me garantir, vou botar um CD. Porque se a pessoa lê e fala, nossa, não tô entendendo nada. Aí ela ouve o CD e, tipo, eu achava que eu ia ganhar. E aí, falando sobre o tempo e relendo os seus livros nesta ordem, a gente acompanha você mesmo em relação ao tempo. É isso mesmo. A poesia e a poeta estão sempre falando uma da outra, conversando uma com a outra. Não é à toa que o último livro chama Carne do Umbigo e a epígrafe do primeiro tem a palavra umbigo. Eu vejo o mundo através do meu próprio umbigo. E não é egoísmo, não. É lucidez. Assim, eu fiquei durante um tempo... as nossas expectativas sobre a gente mesmo, né? Então, assim, quando eu publiquei o Substantivo Feminino, eu pensei, caramba, é um livro inteiro falando de mim, dos meus sentimentos, das minhas dores, dos meus desejos, dos meus amores. E aí eu fiquei, caramba, mas eu achava que para ser uma poeta mesmo, eu tinha que poder falar
do outro, do mundo, sabe? Então, essa epígrafe é quase que uma justificativa. E aí, enfim, eu tinha 23 anos, né? Então, o Carne do Umbigo eu lancei com as vésperas de fazer 36. Então, assim, a essa altura da vida, eu já entendi que eu sou essa poeta, que isso não diminui em nada a minha poesia, nem meu trabalho, e que, efetivamente, eu sou uma pessoa que falo muito de mim, né? E talvez os poemas que eu mais goste de ler sejam também poemas que são muito pessoais, muito... É uma exposição muito grande você fazer arte, né? Claro. Mas fala de você, mas, portanto, fala da poesia. Sim, exatamente. Né? Tem aqui nesse Bendita Palavra, se a gente fechar bem aqui na capa, a gente vê que são duas palavras. Bendita e palavra. E essa palavra aqui, ela é uma palavra que está realmente tatuada em você. Sim. Né? Esse amor pela palavra. Portanto, ao falar de você, você está falando disso tudo. Sim, né? totalmente. Eu escrevo muito sobre o meu amor pela palavra, né? Esse livro, o Bendita Palavra, tem até um poema que dá título ao livro que fala isso, né? Bendita é a palavra que atravessa o meu deserto e ultrapassa o meu silêncio. Bendita cada letra escrita, cada som soprado ou dito, seja sussurro, seja grito. Bendito o fruto desse alfabeto, o eco novo que meus dedos trazem, espelho torto de me revelar. Eu velo é pela força dela, e são para ela todas as minhas rezas, para o seu feitiço ou para a sua ferida. Bendita também a palavra maldita, que bota fogo nesse apartamento, a portadora de toda agonia. Toda palavra carrega um incêndio. Cada palavra tem no fundo um mar. Bendita é a palavra que se deixa respirar. Isso é o falar de si, né? Sim. É o falar da palavra, é o falar da poesia. Ou seja, se fala também de todas, quando você fala de você, das angústias de todos nós, né? Sem dúvida. A gente, na verdade, eu acho que a melhor poesia, ela é muito pessoal. Sendo muito pessoal, ela é universal, né? É quase um clichê, mas é verdade, né? O Carne do Umbigo, o poema que dá título ao último, eu recebi semana passada uma mensagem de uma moça que disse que teve câncer de mama, que se operou, que está melhorando, e é um poema que termina falando: eu não morro, eu vivo. E ela falou: nossa, esse poema virou o meu mantra. Então, assim, você nunca sabe como é que a poesia vai chegar no outro, né? E isso é que é lindo, porque você pode estar falando eu estava falando, digamos, da dor de uma separação, de ter que me reinventar. E para ela é lidar com uma doença e, né, renascer. Enfim, então, assim, a gente não tem domínio mais. Depois que a gente escreve e publica, é do mundo, né? E aí as potências que estão nas palavras, Exatamente. né? Claro, que brotam do poeta, elas são infinitas, né? Infinitas. Isso é a poesia, né? Por isso que a gente se apaixona, né? Quando começa a entrar nesse universo da poesia, né? Não, isso é que nisso a internet é muito generosa, né? Porque, assim, essa moça que me escreveu, eu nem sei como é que ela comprou meu livro, nem sei se ela comprou ou se ela entrou no meu canal no YouTube, porque eu tenho um canal no YouTube no qual eu falo os meus poemas e poemas outros que eu gosto. Então, tem lá a Dizedora Maria e a Poeta Maria. Então, assim, pessoas que eu não sei quem são, que moram em outros estados do Brasil, que moram fora do Brasil, subitamente elas têm acesso à minha poesia e elas têm um canal direto para falar comigo. E eu posso falar com elas, né? Então, assim, isso é tão generoso, né? Eu dei uma pequena olhada ao longo do... A gente precisa conversar sobre o tempo. E peguei aqui as epígrafes e citações que você trabalha nos seus livros. Que legal. Você começou com Antônio Cícero, Ao Som de Xadê, Pedro César, José Joffre. No segundo aparece Ana Miranda, Guimarães Rosa, a frase de Y, que é um menor, que foi publicada no jornal, Ferreira Goulart. No terceiro, Saramago e Drummond. Nossa, eu nem lembrava. Adorei esse rol. Tá bom esse time, né? Poxa, é um time de primeiríssima, Gente, né? maravilhoso. Isso, de alguma maneira, fala de você, dos seus interesses ao longo do tempo, dessa transformação desses interesses também? Totalmente. Assim, nesse seu time aí estão os meus poetas do coração favoritos, né? Assim, os meus escritores, né? Guimarães Rosa, Saramago, e os meus poetas favoritos. E é curioso essa Xadê aí no meio, né? Porque Xadê era totalmente a trilha sonora da minha juventude, né? Então, eu ouvia muito Xadê. Aí tem um poema que foi realmente escrito nessa época do meu primeiro livro. Eu escrevia muito no carro. Ainda tinha essa coisa de caderninho, porque não tinha celular que escreve, manda, nada disso. O celular ainda era um telefone, né? Então, eu tinha caderninho no carro, assim. Aí vem uma ideia, encosta o carro, liga o pisca-alerta, começa a escrever um negócio. E a Xadê lá no rádio. E a Xadê no rádio, exatamente, né? Compondo a atmosfera, né? Então, assim, é isso. Eu acho que, olhando os meus 3 livros, né? O primeiro livro eu lancei independente em 2003, ele esgotou depois de um tempo, e eu reeditei ele. E para reeditar, eu pensei, será que eu ainda quero que esse livro exista no mundo? Porque se eu achar que ele é ruim,
eu deixo ele morrer, né? Quem tem, tem. Quem não tem, eu fico fina só com os outros. Aí eu li ele e falei, vou anotar o que é bom, o que é médio, o que é ruim. Eu achei que tinha alguns poemas que eu acho bem ruins, tinha alguns que eu acho que são ok, tinha outros que eu acho muito legais. Eu falei, cara, esse livro merece continuar existindo. Então, assim, eu acho que os meus livros são uma evolução. Eu acho o terceiro livro muito melhor do que o segundo, que eu acho muito melhor do que o primeiro. Mas eu gosto muito que os três estejam aí na rua e existam, sabe? E às vezes eu sinto que as pessoas mais jovens se identificam mais com o primeiro, por exemplo, que são os meus poemas de juventude. Né? E é para mim, por exemplo, que agora acabei de fazer essa leitura, é muito interessante ver essa história acontecendo. Sim. Né? Essa poeta que segue, né? Por mais que agora esteja tomando um tempo. Sim, não, né? mas que ela segue, continua. E é muito bonito ver, né? Essa evolução ao longo do tempo, né? Sim. Mas eu queria chamar a atenção desse, que é a partir de uma frase de um menor, que é: meu futuro está atrasado. E se não fosse o seu filho? Se fosse outro como eu? Matei porque pude, porque deu. Não é um revide, uma vingança, não é para calar o que doeu. É como o mundo é, como o meu mundo é. Ganhar na força o que se quer, sem por favor nem obrigado. O meu futuro já está muito atrasado. O que eu ia ser não conta mais, não dá mais tempo. Tem 1000 balas encravadas na minha idade. Eu sou essa cidade, convulsão e sol na cara. Não adianta nem tentar, que eu já sou, está firmado. O meu futuro agora é coisa do passado. Portanto, também tem aqui um pensamento social, né? Uma visão do mundo que cerca, né? Quando eu fiz o Bendita Palavra, eu estava um pouco preocupada, entre aspas, com isso de não ser só um livro de poemas de amor, porque o Substantivo Feminino é um livro de poemas de amor. Escancarados, ponto. Né? É isso. E até tinha um poema sobre crianças de rua, que é outro sem ser esse, que eu não publiquei nele, porque eu falei, não tem lugar no livro esse poema, sabe? Foi o único poema que eu gostava muito que ficou pro próximo, que está no Bendita Palavra. E o Bendita Palavra tem um pouco isso. Então, assim, eu tirei o foco, digamos, só de mim, e aí sou eu, essa mulher carioca, que na época tinha, sei lá, 28 anos, 30 anos, olhando para fora, né? Então, já tem poemas mais... E o Carne do Umbigo é isso, quer dizer, tem isso mais ainda, né? Assim, Carne do Umbigo, me perguntam muito por que o título. Eu falo que o título tem 3 explicações, assim. Uma é essa coisa de olhar para o próprio umbigo, de falar de mim mesma, né? Outra é um desejo que me acompanha de ser mãe, né? De gerar. E o outro é uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, sobre essas pesquisa de célula-tronco, que as pessoas congelam o cordão umbilical, né? E que no sangue do seu cordão umbilical pode estar a cura para uma doença que talvez no futuro, quem sabe, essa criança venha a ter. Então, assim, emocionalmente, a gente já sabe... Na nossa idade, que a gente traz a nossa própria cura, né? Que a gente é capaz de se regenerar emocionalmente. E até fisicamente, hoje em dia, já se descobriu que também é isso, né? Então, assim, é preciso realmente a gente olhar para dentro em todos os sentidos para poder olhar para fora direito, né? E tem... A gente falou que a Elisa Lucinda está prefaciando aqui, e a gente tem a Ana Carolina aqui, fazendo a orelha, e tem Marcelino Freire aqui também, que é um espetáculo, uma loucura. Né? E é bonito também ver como é que as pessoas vão apresentando o seu trabalho. Sim. O Marcelino Freire é um escritor pernambucano, né? É um cara que eu admiro assim, profundamente em todos os sentidos. Eu acho ele um escritor espetacular. Sou muito fã da escrita dele. E ele é um cara muito generoso, assim, no sentido de conexões. Ele organiza a Balada Literária de São Paulo e ele está sempre fazendo pontes. Então, assim, por causa dele, um cara de Porto Alegre leu um poema meu no blog dele e me convidou para me apresentar em Porto Alegre. E hoje em dia eu tenho um público em Porto Alegre, eu vou a Porto Alegre quase todo ano, na Festival Literária. Ele me indicou para o Sesc de Recife para me convidar para fazer um recital lá. Foi a primeira vez que eu fiz um recital de meia hora só com os meus poemas. Sabe, uma coisa que eu nunca tinha feito. São fundamentais, importantes. E o Marcelino né? é esse cara, sabe? Então, quando eu fui publicar o Carne do Umbigo, eu pensei, putz, quem eu chamo para escrever? Aí, na hora que eu pensei nele, eu falei, cara, não podia ser ninguém melhor, porque ele me conhece desde o primeiro livro. E aí ele me mandou uma orelha que não é uma orelha, é um poema, né? É, de tirar o fôlego. E eu li aquilo, eu fiquei... O que eu faço agora, sabe? De vez em quando eu ainda leio e falo, meu Deus, sou eu mesmo, é de mim mesmo que ele está falando, não é possível. Maria, para terminar, que poesia você nos presenteia? Carne do Umbigo, vou dizer o poema que dá, título ao livro. Eclipses em escorpião, mudança, revolução. Eu tô trocando de pele e isso não é uma metáfora. Feito cobra nas vigas de outra casa, feito um feto quebrando cromossomos. Eu sou de outra galáxia, sou invenção de passarinhos. Eu não existo exatamente, eu tô de onda com a sua cara. Eu sou exuberante, eu sou exagerada, sou a morena peituda com que você sempre sonhou. Sou uma célula-tronco. Carne do umbigo, sou minha própria cura, drama discreto, lua em leão. Eu não morro, eu vivo.
Eu sou a regeneração. Que lindo. E então aguardemos o quarto livro para Sim. continuar contando essa história, para continuar falando do tempo de Maria da Poesia, que tem um blog para quem quiser ler e ouvir mais poesias suas. Maria da Poesia virou meu codinome, então tem um blog, tem um canal no YouTube, meu Facebook é Maria da Poesia, tem uma loja Maria da Poesia, então Maria da Poesia você me encontra todas as vertentes. Que bom. Muito obrigada pelo convite, Imagina, querido. Uma alegria enorme estar aqui. Você ter vindo, linda a sua obra e o que virá. Virá. Estamos só de férias. Obrigado, meu anjo. Obrigada. E o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço é canal.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.